Eu sou a Natália Franchetti, sou fundadora da Selig Saúde. A Selig Saúde é a sua parceira dentista. Se você está começando agora, é recém-formado e quer montar o seu primeiro consultório, a gente está fazendo um curso super legal aqui para você, que é o meu primeiro consultório, em parceria com a Selig Saúde. Hoje a gente vai falar, a última aula a gente falou sobre radiologia. Então esse é o quinto módulo, a gente vai falar sobre instrumentais e equipamentos necessários para o seu primeiro consultório, para começar a atender. Vamos lá? O objetivo de aprendizagem dessa aula é você definir um kit mínimo por área que você vai precisar ter e priorizar as compras e a manutenção desses instrumentais e equipamentos. Os instrumentais essenciais. O que é essencial? A gente precisa de kits clínicos, que é justamente o que a gente tem aqui, mais ou menos. Um espelho com cabo, né, para poder ver intraoralmente, sondas exploradoras, pinça exploradora. Então, a gente precisa mais ou menos de 3 a 5 kits. Claro que você vai ter uma autoclave lá, e se você atender mais do que isso, você pode fazer a esterilização dos seus kits e reutilizar no período da tarde, por exemplo. Então, esse é o mínimo, tá? Sobre isolamento. Então, a gente precisa de kits também para fazer isolamento absoluto, isolamento parcial, tá? Então a gente pode ter kits com isolamento. Restaurações, que normalmente são procedimentos que são mais procurados, assim, ainda mais para dentistas recém-formados. Então, normalmente uma profilaxia e uma restauração. Para fazer restauração, você vai precisar de espátulas de resina, porta-matriz, cunhas, brunidores, condensadores, ter itens para esse isolamento relativo, que são afastadores, grampos, porta-grampos, dique de borracha, já falei do porta-grampo, perfurador de dique de borracha, tá? Então, esses são essenciais. Para profilaxia, a gente precisa de taças, escovas, escariadores, pureta simples para poder fazer a profilaxia. Se você quiser dar uma incrementada, dá para ter um ultrassom, né? Um ultrassom, um captador manual, para poder fazer também a sua profilaxia mais completinha. Para cirurgia simples, a gente precisa ter fórceps, que são fórceps universais, então, normalmente um 18R, um 18L, um número 1, um 150, um 151, são esses fórceps, um 17, esses fórceps que a gente acaba usando mais. Fórceps também para as raízes residuais, um 69, um 65. Normalmente, na sua lista de cirurgia, já vai ter alguns que são os mais básicos para você poder usar, tá bom? As alavancas, então, a alavanca de Seldin, alavancas cunha, para você também poder tirar raízes residuais. Porta-agulha, tesouras, pinças hemostáticas. Para endodontia. Endodontia a gente precisa de limas manuais básicas, kits de lima, né, de primeira, de segunda série, limas K, limas H, as brocas Gates, as limalhas, lentulo, tá? Para periodontia, os itens básicos, sondas milimetradas, as curetas Graces, que são as curetas iniciais, aí pode ser de 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Até 13, 14. De odontopediatria, abridores de boca infantil, mordedores infantis, mordedores adultos, agora saindo um pouquinho da pediatria, e os instrumentais que são reduzidos. Se você não quer focar muito na periodontia, eu sugiro que você tenha um kit clínico, algumas coisas pequenininhas, pelo menos 1 ou 2 kits, né? E planeja a sua agenda até você poder adquirir mais dessa forma, para que você não atenda muitas crianças seguidas e você ficar sem material. A gente vai colocar aqui um QR Code que ele vai ter todas essas listas, tudo que eu citei aqui. Nessa lista você pode acessar ela pelo QR Code que vai aparecer aqui na tela, tá bom? Aqui eu já falei sobre os kits essenciais, tá? E esses kits, eles são baseados aí na nossa RDC 15, 2012. Você vai precisar ter ali na sua clínica um livro registrando tudo que você tem de instrumental, de equipamento. E a gente também, quando vai fazer a esterilização, precisa colocar nas embalagens os rastreios por lote, tá bom? Quero voltar um pouquinho aqui, porque eu quero falar sobre os equipamentos essenciais, que esse daí eu estava esquecendo. Quais são os equipamentos essenciais? A cadeira odontológica, obviamente, com seu equipo, né, com as mangueiras de baixa, de alta, com seringa tríplice, com o sugador, tá? Com o refletor e, claro, o mocho, porque você precisa atender ergonomicamente. Compressor odontológico, que precisa ter os filtros de ar, separadores e dreno. Sem o compressor, você não consegue utilizar a sua cadeira odontológica com eficiência. Autoclave, como a gente falou já, autoclave é item obrigatório, porque a gente precisa fazer a esterilização desses produtos, e juntamente com os indicadores químicos, biológicos, tudo que a gente já falou sobre esterilização também, no módulo 2, se eu não me engano, tá? Fotopolimerizador, porque, como eu disse, resinas, né? Restauração em resinas são acho que os procedimentos que o dentista mais faz, até no começo da sua carreira. Um raio-x intraoral é essencial. Ele não é um item obrigatório, mas ele pode paralisar muito o seu atendimento. Já pensou, se o paciente chega com dor, você não consegue, num dente específico, você não consegue dar um diagnóstico, aí tem que mandar esse paciente com dor para algum lugar. Então, é um equipamento que vale muito a pena investir já no começo, tá?
É ideal que seja com sensor digital, já no começo também. Mas se não der, vai no analógico mesmo, até você conseguir ter o digital. Computador básico, né, que você precisa para fazer toda a documentação, registro, agendamento, um computador básico mesmo, um software de gestão também não é obrigatório, você pode fazer essa sua gestão, mas facilita muito a vida. Impressoras, claro, né, você precisa da impressora, de repente, para ter alguma coisa para passar ali para o seu paciente, uma receita, algo assim, e etiquetas para rastreio, tá? De materiais de consumo, obrigatórios, início, as EPIs, luva, máscara, óculos, avental, as barreiras de superfície, os cimentos, ionômero, provisório, tá? Esses você precisa ter também, adesivos, resinas universais, ácido ácido fluorídrico para poder fazer as suas restaurações, carpules, agulhas, sutura, gás e rodetes de cera, rodetes de cera não, roletes de algodão, soluções enzimáticas e desinfetantes para fazer a descontaminação desses instrumentais e equipamentos, embalagens para esterilização, que é o famoso grau, as fitas indicadoras também, indicadores internos, tá? E ter todo esse controle de estoque que você vai fazendo manualmente. Se você for fazer moldagens também, você pode ter itens como grau, espátula, placa de vidro, espátulas 24, 36, também são itens essenciais se você for para essa parte de prótese, tá bom? Além das siliconas, que é um material de consumo essencial também. Sobre a manutenção e calibração desses materiais, né? Como que você vai conservar isso? Você precisa de um plano de manutenção preventiva. Então, uma POP ali, bem organizadinho, um plano operacional, para que isso seja ensinado para quem for trabalhar com o instrumental ou equipamento, como que deve ser limpo aquele instrumental, aquela cadeira, o compressor, como que deve ser feita a manutenção. Tem compressores que precisam ser drenados, drenar óleo, drenar o filtro. Então, tudo isso precisa ter um POP certinho para que todo mundo que mexa com aquele instrumental saiba como deve proceder. Isso deve ser registrado também. Por exemplo, eu preciso drenar o meu compressor uma vez por semana. Foi registrado que foi feita aquela drenagem, por quem, a data, tudo certinho para poder fazer uma vez por semana. O que eu priorizaria, né, nessa primeira fase para fazer um orçamento mais enxutinho? Cadeira, né, que você precisa, sua cadeira odontológica com seu mocho. Compressor é obrigatório. Pensa numa bomba vácuo também, mas mais numa segunda, terceira fase, a bomba vácuo é bem importante para não sobrecarregar o seu compressor. Autoclave é obrigatório. Os kits clínicos, normalmente na faculdade a gente já tem alguns kits. Se você tiver 3 ou 4, já está ótimo, você já começa ali a atender também. As EPIs, barreiras, também você precisa comprar e materiais básicos. Para a fase 2, a gente vai pensar mais em produtividade já. Então, já um fotopolimerizador melhor, né, para você atender melhor também, mais instrumentais de restauração e cirúrgicos. Na fase 3, a gente pode pensar mais em diagnósticos, a gente vai pensar lá no raio-x, né, já colocar ali na fase 3 junto com a bomba vácuo, ali se der, a gente já faz a parte de raio-x. Como o raio-x está na fase 3, você não vai pensar em adequar o ambiente na fase 3, tá bom? Isso daí tem que ser pensado lá na fase 1. Onde eu vou colocar esse raio-x? Eu tenho espaço aqui no meu ambiente para futuramente colocar um raio-x? Então, lembra de pensar isso lá na fase 1, tá bom? E considerar que todos os itens precisam, né? Toda essa manutenção de equipamentos precisa ser sempre tá alinhada com a Anvisa, tá? Evite comprar coisas que hoje os marketplaces estão muito grandes aí, e tem muita coisa importada, muita coisa chinesa, que não tem regulamentação da Anvisa. Então, fique de olho, porque é proibido utilizar, tá bom? Isso quando ele não é bloqueado lá na barreira alfandegária. Então, se chegou até você, não tem autorização da vigilância, descarte. O barato sai caro às vezes. Importante falar também, claro, que eu já falei que a Selig é sua parceira. Se você quiser comprar tudo isso, na Selig agora a gente tem um sistema de financiamento. Então você pode financiar todo o seu consultório a um juros justíssimo e conseguindo pagar mensalmente uma parcelinha que vai caber no seu bolso, tá bom? Conte com a Selig está aqui, é a parceira do dentista, é a parceira do estudante de odontologia. Então todos esses kits tá com lista de material. Chama a gente aqui, entra lá no nosso site www.seligsaude.com.br e conte com a gente para montar o seu primeiro consultório.